Olá, vamos nós aqui falar sobre isso, né? Um tema que tem deixado ainda hoje, a gente está em julho de 2023, né? E você sabe que mesmo assim as pessoas se sentem ainda um pouco, algumas fragilizadas e outras nem sabem. Na verdade, eu vou confessar para você uma coisa: a maioria esmagadora não sabe. Mas como a maioria daqueles que são a minoria também tem dúvida, resolvemos trazer esse tema para o nosso programa para responder de uma vez por todas o que é segurança no mercado financeiro de investimentos. Veja bem, o Brasil até os anos 90 não contava com um sistema que desse um pouco de tranquilidade ao investidor com relação a se um banco, por exemplo, quebrasse. Você lembra que no Brasil, no começo do Plano Real, um esforço muito positivo do governo até então, o governo, me falha a memória, era o Fernando Henrique Cardoso, né? Criou um plano de assistência, de socorro aos bancos. Você lembra disso, né? Então, pois bem, por que criou isso? Porque muitos bancos estavam com dificuldade, estavam quebrando, e nessa quebradeira os investidores começaram a perder seus recursos, né? Então você imagina você ter um dinheiro de uma vida inteira, o banco vai e quebra e você fica sem dinheiro. Então, criou-se o Fundo Garantidor de Crédito, que não é estatal, não é público, é privado, é um organismo privado, uma instituição privada, que ele é suportado, ele é completo, composto de recursos financeiros dos próprios bancos, uma alíquota de 0,00125, mais ou menos, dos recursos depósitos à vista que esses bancos têm, e eles depositam neste fundo que é gerido por eles mesmos, né? Com supervisão, evidentemente, do governo, mas aí muito superficial, porque os próprios bancos fazem isso. Se fosse uma autarquia, mas não é isso, estou usando como exemplo, né? Para poder dar suporte a esses investidores que investam nos bancos. Veja bem, aí temos que entender, aí começamos a compreender se o investimento é seguro ou não. Nós temos dois tipos de ver isso. Primeiro, seguro em que sentido? No sentido amplo, não tem segurança. O único investimento com segurança, quase que 100%, é o título público federal. É quando você investe em títulos públicos federais, né? Você tem aí, por exemplo, os títulos que são baseados nas LTNs, né? LTFs, NTNs, são títulos públicos. Uns guardam correção pela Selic, taxa básica de referência, e outros prefixados, mesmo com juros semestrais. Esses são títulos que o próprio Tesouro Nacional, o próprio governo federal, ele lança para poder pegar dinheiro emprestado para financiar as suas dívidas, né? E ele então nos paga uns juros. Por que, Marcos, que você diz que é 99% seguro? 99,99%. Porque, mesmo sendo um risco soberano, como se fala no mercado, o país pode vir à bancarrota. A gente sabe de histórias por aí que países quebraram. E quando o país quebra, ele vai segurar o dinheiro e não vai criar alguma forma de postergar o pagamento. Mas, em via de regra, quando se põe no processo de segurança, os títulos públicos são os mais seguros do mundo, isso em qualquer país, né? E no Brasil também acompanha essa máxima. Então, se você perguntar se há segurança nos investimentos, sim, nos investimentos nos títulos públicos federais. E aí, com o Fundo Garantidor de Crédito, trouxe também uma segurança para investidores, que tenham até hoje, no valor de hoje, R$ 250 mil aplicados em alguns títulos, em alguns papéis. Não são em todos. Por exemplo, se você tem uma conta em um banco, veja bem, banco, se você tem um recurso lá aplicado ou parado na conta corrente, aplicado no CDB, aplicado no RDB, letra de câmbio, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, você tem garantia CDB, poupança, você tem uma garantia que não pode extrapolar R$ 250 mil. Se você tem aplicados até R$ 250 mil nesses produtos,
mesmo que você tenha 10 mil, 15 mil, mais a soma de 250 mil reais, você está protegido se o banco quebrar. Esse dinheiro vai ser seu de volta, porque o fundo que está lá depositando, que os bancos depositam, ele vai te suprir se o banco vir a quebrar. Mas é limitado a 250 mil reais, né? Conhece aquela máxima? Você não pode colocar os seus ovos na mesma cesta. Então, se você tem muito mais do que 250 mil reais e não aplica nesses produtos, você corre o risco. Mesmo aplicando esses produtos, você corre o risco de perder a diferença. Agora, tem produtos que, mesmo que você pense que está aplicando em banco, não tem garantia, como, por exemplo, ações, como, por exemplo, fundos de investimento. Fundo nenhum tem garantia do FGC, né? Porque o fundo é um condomínio, você aplica com outros que esse fundo aplica em outras coisas, né? Por isso você tem que saber disso, que fundos não trazem garantia do governo, nem tampouco do FGC. Diga, Ô, pastor Marco, Israel. tem uma pergunta aí. Investimento em banco de cooperativas é seguro? Se o banco for um banco que tenha a chancela de atuação pelo Banco Central, sim, né? Mas tem que ser banco, né? Se você investe em uma cooperativa, por exemplo, não. Mas se você investe no banco que tenha carrega um banco e a cooperativa, aí sim, porque ele está linkado e controlado, fiscalizado pelo Banco Central, né? Mas como é que eu Então, se é sei, um banco. então, como é que eu sei, Marcos, desculpe aí, se essa cooperativa é banco ou não? Tem a palavra banco no nome ou tem outra característica? Tem que carregar a palavra banco, né? Banco, porque e é fácil, você pode também levantar isso no próprio site do Banco Central, você tem essa informação e no próprio site da própria cooperativa ela vai dizer se ela é um banco múltiplo que tem que ter duas carteiras. Não vamos entrar nessa questão técnica agora, mas você consegue saber assim consultando o Banco Central para saber se o recurso está lá aplicado, se o recurso tem segurança pelo FGC, coberto pelo FGC. Então, gente, diga. A outra pergunta é a seguinte: 250 mil por banco, ou seja, uma pessoa pode ter 250 mil num, 250 mil no outro, ou é o total que está É garantido? 250 mil por CPF, por instituição financeira, né? Agora tem uma pegadinha aí, ninguém é bobo, né? Nesse país é o país da criatividade. Se por acaso você tiver a infelicidade de você tiver conta em 4 bancos, esses 4 bancos quebrarem ao longo desses 4 anos, você vai ter limitado o seu recurso a R$ 1 milhão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você jamais poderá ter o benefício do seguro do que ultrapassar R$ 1 milhão em 4 anos. Se você tiver 200 mil aplicados, o que ele quer dizer é o seguinte: você tem R$ 2 milhões, você só vai ter o teto, vai ficar limitado a R$ 250 mil, que acaba sendo uma conta meio sem sentido, porque se é R$ 250 mil em 4 anos, dá 1 milhão. Quer dizer, 2 anos 500 mil, mais 2 anos que dá R$ 1 milhão. Mas eles fizeram dessa forma poder deixar as pessoas sabedoras de que o Fundo Garantidor de Crédito ele estabelece que você tem a proteção de 1 milhão durante 4 anos. Depois você renova por mais 1 milhão durante 4 anos. Ou seja, se alguns bancos quebrarem, evidente que esse valor já estão vendo, porque deve aumentar esse seguro, que lá embaixo já foi 150 mil, foi para 200, agora 250, deve aumentar um pouco, porque à medida que o tempo passa, o dinheiro também perde um pouco do seu valor por conta da inflação. Então, entendido estamos, garantia de investimento plena, só título público federal. Garantia de investimento que você tenha dentro do Fundo Garantidor de Crédito de alguns produtos, como eu disse, CDB, poupança, letras de câmbio, letras de crédito do agronegócio, LC e LCA. Fundos não têm garantia da FGC. Se o banco quebrar, porque também se o fundo quebrar, aliás, você fica sem recurso. Agora, tem uma boa notícia: o banco pode quebrar e o fundo não, o fundo fica em pé, mesmo que o fundo seja gerenciado por aquele banco. Entendeu a diferença aí? Porque são apartados, são outros CNPJs, né? O fundo ele pode ser administrado por um banco, mas o fundo tem personalidade jurídica própria, por isso que o banco pode quebrar e o fundo pode ficar em pé. Mas também o fundo pode quebrar e o banco não tem nada a ver com isso, e você também vai ficar sem todo o seu recurso que lá está. Por isso é importante você ler a política de crédito
do fundo que você está investindo. É isso por hoje, fique muito bem e até o nosso próximo encontro, se o bom Deus quiser. Momentos com Cristo, compartilhando sempre a graça de Deus.